A igreja deve se envolver com a política? Um pastor pode indicar um candidato? O púlpito pode ser usado para defender um partido político? As eleições estão chegando e eu achei por bem gravar um vídeo trazendo lucidez a esse assunto, trazendo equilíbrio a esse assunto política e igreja. Esse assunto vai bater na porta das igrejas nos próximos dias. E eu acho que é necessário fazermos aqui uma prestação de serviço aqui na internet. Eu tive o prazer de entrevistar o reverendo Hernandes Dias Lopes em nosso podcast. E nessa conversa, o reverendo Hernandes falou algumas coisas muito importantes que eu acho interessante trazer aqui para esse assunto agora. Eu poderia falar muita coisa aqui, mas eu creio que a voz do Hernandes nesse momento é importante para você também ouvir e refletir algumas coisas. Eu vou passar esse trecho aqui para você. Peço que você preste bastante atenção no que ele fala e logo em seguida eu volto para comentar cada um desses pontos aqui com você, tá bom? Antes de tudo, é claro, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no teu lugar, se você ainda não é inscrito, você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Vamos assistir o vídeo, daqui a pouco eu volto. Bom, algumas considerações acho importantes. Primeiro, eu penso que a igreja não deva, como instituição, se envolver com política partidária. Segundo, eu entendo que a igreja não pode ser um curral eleitoral. Terceiro, eu entendo que o púlpito jamais pode se transformar num palanque político. Quarto, eu entendo que a igreja precisa trabalhar princípios e valores não só na pré-campanha eleitoral, porque pode parecer que então ela está sendo tendenciosa para lá ou para cá. Mas princípios e valores fazem parte do evangelho. E esses valores e princípios precisam ser defendidos o ano todo, o tempo todo. É claro que nós, penso eu, não vamos dizer esse ou aquele indivíduo que nós vamos descarregar o nosso voto. Mas ao defender princípios e valores absolutos que emanam da palavra de Deus, eu estou automaticamente afirmando que eu não devo, como cristão, apoiar aquilo que eu reprovo. Sim. Que eu não devo subscrever apoio àquilo que a palavra de Deus condena. Então, eu creio que o cristão ele tem que ser esclarecido. Ele não tem voto de manobra, nem voto de cabresto. Sim. Ele numa comunidade esclarecida, os membros não aceitam o conducionismo. Sim. Eles são esclarecidos. Eles têm noção do que é certo e o que é errado. E não cabe ao pastor querer botar um cabresto na consciência dos seus membros e forçá-los a votar neste ou naquele candidato. Os crentes esclarecidos são livres para fazer a sua melhor escolha. Muito bem, você assistiu aí um pequeno trecho desse podcast. Se você quiser assistir o episódio completo dessa entrevista com o reverendo Hernandes, eu vou deixar aqui na descrição o link para você clicar e aí você vê esse episódio completo, tá bom? Olha só, o posicionamento apresentado pelo Hernandes faz uma distinção muito importante, que nós precisamos entender. A distinção é essa. Uma coisa é a igreja ensinar princípios bíblicos. Outra coisa é a igreja se transformar num instrumento de um partido ou de um candidato. E a gente precisa entender essa diferença. Deixa eu comentar algumas coisas que ele falou aqui, eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que vai ser importante para a gente discutir aqui a partir de agora, tá? A primeira coisa que ele falou é que a igreja, como instituição, não deve se envolver com política partidária. Quando ele afirma que uma igreja como instituição não deve se envolver com política partidária, isso não significa que o cristão seja indiferente com a política, que o cristão não deva se envolver com a política. Significa que a igreja não pertence a um partido. A igreja é formada por pessoas que podem ter opiniões políticas diferentes, mas que compartilham da mesma fé em Jesus. Por isso que a missão da igreja não pode ser confundida com um projeto de poder, nem com um grupo político. Preste bem atenção, a missão da igreja não pode ser confundida com um projeto político. Partidos são instituições que são falíveis, humanas, temporárias, sujeitas a erros. O evangelho, gente, não pode ser aprisionado a uma legenda ou a um partido político. Quando uma igreja
se identifica completamente com um partido, ela corre o risco de começar a defender tudo que esse partido faz, inclusive aquilo que contradiz os princípios que ela mesma prega. A igreja deve conservar a sua liberdade profética para elogiar o que é correto e denunciar o que é errado, independente de quem esteja no poder. A igreja não pode ter rabo preso com ninguém, não pode ter um rabo preso com um partido. A gente não pode, gente, condenar a mentira, a corrupção, a injustiça, a imoralidade só quando isso vem do grupo político que a gente não gosta. Então, esse grupo político eu não gosto, aí ele faz o que é errado, aí eu condeno. Mas se o partido político que eu gosto, o que eu mais me assemelho, é o que eu mais me identifico, faz alguma coisa errada, eu abafo tudo. Não, gente, a ética cristã não pode ser seletiva. Por isso que o reverendo disse que a igreja não pode ter uma política partidária. A igreja como instituição não pode estar completamente vinculada a um partido. Gente, isso não existe, nem ao lado A, nem ao lado B. Outra coisa que ele disse é que a igreja não pode ser um curral eleitoral. E essa expressão curral eleitoral descreve um ambiente em que as pessoas são tratadas como um gado, controladas por uma liderança. Porque nesse modelo, pastores e líderes acreditam que possuem uma autoridade espiritual sobre a comunidade de tal forma que eles pensam que eles podem também possuir o direito de controlar as decisões políticas dos seus membros. Mas a igreja não pode funcionar assim, não é dessa maneira que funciona. O pastor deve ensinar, orientar, esclarecer, apresentar princípios das escrituras e no final das contas, cada cristão vai tomar a sua decisão com responsabilidade diante de Deus. A autoridade pastoral não deve ser utilizada para manipular a consciência política das pessoas, gente. O membro da igreja não pertence eleitoralmente ao pastor. Ele pertence a Cristo. Acho que você concorda comigo, né? Por isso, ninguém deveria votar num candidato simplesmente porque o líder religioso mandou. O cristão precisa pensar, analisar, decidir conscientemente o seu voto. Você, meu irmão, que está me assistindo aqui, cuidado para não se tornar massa de manobra na mão de políticos disfarçados de pastores, que são, na verdade, cabos eleitorais. Não aceite, como o Hernandes falou aqui, o voto de cabresto. Não seja manipulado. Tenha você a liberdade de consciência de votar segundo os seus princípios, aquilo que você acredita. Uma fé cristã. Outra coisa que ele diz é que o púlpito não pode ser um palanque político. O púlpito foi estabelecido para proclamação da palavra de Deus e não para propaganda de candidatos políticos. Quando um culto se transforma num comício, aí o evangelho perdeu a centralidade, gente. E tem um problema sério aqui, ó. Veja se eu não estou certo do que eu vou falar. Tem um problema sério aqui nas igrejas hoje, porque a igreja leva um candidato para receber oração na igreja. Quando um pastor coloca um candidato lá na frente, em cima do púlpito, e diz para a igreja, vamos orar por esse candidato. De forma subjetiva, esse pastor está informando para a igreja que ele está apoiando esse candidato. É uma propaganda política disfarçada de oração. É para ficar mais ameno. Vamos orar por ele. Não estou dizendo assim, ó, vote nele. Mas vamos orar por fulano agora. O problema acontece quando o pastor deixa de expor a palavra no púlpito e começa a promover uma pessoa. Isso é um problema sério, gente, porque a igreja acaba se tornando um palanque político, um lugar de promoção de uma pessoa. E isso, às vezes, disfarçado, assim, mais light. Como é que eu faço mais light? Eu trago a pessoa e digo, olha, gente, aqui nós não apoiamos ninguém, mas vamos orar por fulano. Pronto, a igreja sabe, o pastor está orando por fulano, por que não está orando pelo outro? Está orando por esse aqui. Então, é usar a igreja como um palanque político. E o púlpito é lugar de pregação da palavra. Mas, perdão, aquilo que o reverendo disse, assim, que para mim, eu acho que é a base, eu estou usando o vídeo dele como base, porque eu sei que a voz dele aqui na internet é muito importante. Ele diz assim, olha, princípios e valores não devem aparecer apenas na pré-campanha eleitoral. Por quê? Porque isso é um ponto importante, isso faz parte da igreja. A igreja não pode passar vários anos sem ensinar assuntos
e que falam, né, de política e coisa assim, de justiça social, de sexualidade e tal, e começar a falar isso só quando se aproxima as eleições. Por quê? Porque princípios e valores cristãos não são ferramentas eleitorais. Eles fazem parte do discipulado cristão. Se acreditamos que a Bíblia ensina algo sobre família, justiça, sexualidade, verdade, esses assuntos devem ser ensinados durante todo o ano. Quando uma igreja só fala de princípios bíblicos e, vamos dizer assim, ideológicos na época de eleição, ela transmite a impressão de que ela está utilizando a Bíblia para produzir um determinado resultado eleitoral. E aí, quando esses valores são ensinados o ano todo, aí muda o cenário, porque o cristão começa a desenvolver maturidade, ele começa a tomar suas próprias decisões. A igreja não deveria simplesmente entregar ao membro da igreja o nome de um candidato. Ó, vota nesse aqui. A igreja deve oferecer para o membro formação bíblica suficiente para que ele saiba avaliar qualquer candidato. Uma frase que o reverendo falou, que eu acho muito importante trazer aqui nesse momento, ele disse assim, olha, eu não devo apoiar aquilo que eu reprovo. Preste bem atenção, isso aqui é ensinar a igreja. Olha, igreja, não apoie aquilo que você reprova. Quando uma igreja é ensinada e discipulada por princípios bíblicos, ela não vota naquele candidato ou naquele partido que vai contra aquilo que ela acredita. Uma igreja ensinada não é manipulada. E uma igreja ensinada, ela não vai votar contrário àquilo que ela acredita. Porque votar numa legenda que é totalmente anticristã é, na verdade, subscrever apoio para aquilo que a palavra de Deus condena. Então não faz sentido afirmar que determinada prática é contrária à palavra de Deus e, ao mesmo tempo, apoiar essa mesma prática nas urnas. Não, isso aqui é contra a palavra de Deus, mas nas urnas eu vou lá e apoio isso. Quer dizer, essa pessoa, que é um membro da igreja, não foi ensinado pelo pastor. Ele foi levado por alguma coisa. Então eu quero aproveitar para deixar esse vídeo aqui bem explicativo, bem equilibrado. Preste atenção agora, porque eu sei que vai aparecer vários tipos de pessoas aqui. Política é uma coisa que divide gente, né? Mas é uma prestação de serviço aqui da igreja brasileira. Veja só, a gente precisa reconhecer que nenhum candidato, partido ou governo representa perfeitamente todos os princípios cristãos. A gente avalia pessoas, analisa as propostas, mas a gente sabe que estamos falando de um sistema político que é imperfeito. A igreja não pode transformar um político num messias. Nenhum presidente, governador, prefeito, deputado ou qualquer partido possui um poder para cumprir a missão que pertence exclusivamente a Jesus Cristo. A política tem a sua importância, porque decisões políticas afetam a nossa vida. Mas ela não é o evangelho. Preste bem atenção. Não vamos ganhar o Brasil para Jesus colocando um presidente cristão. Nós vamos ganhar o Brasil para Jesus pregando o evangelho. A conversão de uma pessoa não vem pelo poder do Estado, mas pelo poder do Espírito. Porque as pessoas acham assim, não, se a gente colocar lá só político, o Brasil vai ser cristão. Se a gente colocar lá só evangélico, só católico, só cristão, fazer as bancadas, então tudo isso, o Brasil inteiro vai ser cristão. Não. O Brasil se tornará cristão pela pregação do evangelho. Não é por colocar alguém lá na política. Ou você acha que as pessoas vão se converter por imposição do Estado? As pessoas se convertem por convencimento do Espírito Santo. Por isso, gente, não vamos colocar nossa esperança na política. Nossa esperança está em Jesus. O cristão pode participar da política, exercer sua cidadania, defender suas convicções, contribuir para a sociedade, mas ele não pode permitir que a política torne a sua religião, que a política se torne a sua seita. E quando a defesa de um político faz você mentir, caluniar, espalhar notícias falsas, romper a comunhão com irmãos, tem igrejas que se dividiram e que vão se dividir nessa política agora, que perdeu a comunhão com família, que não fala mais com pai, com mãe. Quando a política faz você perder o seu irmão, quando a política faz você romper com a sua família, talvez por causa de um voto que você não concordou, para defender um político, você começa
Aí tem o outro lado, né? Para defender um político, você começa a justificar comportamentos que a Bíblia condena. Então alguma coisa está errada aí, gente. Pensa comigo. Olha, pode me esculachar aqui, não tem problema. Eu estou aqui tentando trazer lucidez para aqueles que vão entender o que eu estou falando. Eu acho que tem que ser um vídeo equilibrado. O cristão esclarecido não é aquele que apenas repete o que ouviu de um líder ou de um influenciador, de um vídeo aqui na internet. Um cristão esclarecido, ele procura informações, ele compara propostas, ele verifica fatos, ele avalia princípios que estão envolvidos naquele partido antes de votar. O posicionamento apresentado pelo reverendo Hernandes, e que eu concordo, quero deixar bem claro aqui, pode ser resumido assim, olha, a igreja não deve ser partidária, mas também não deve ser omissa. O púlpito não deve ser um palanque e deve continuar proclamando os princípios da palavra de Deus e não uma pessoa. O pastor não deve controlar o voto das pessoas, mas deve formar cristãos maduros, conscientes, esclarecidos. E o cristão, obviamente, não deve se entregar sua consciência a um partido, a um candidato ou a um líder religioso que quer fazer dele uma massa de manobra. Ele precisa analisar todas as coisas à luz das escrituras com responsabilidade e entender que a sua maior lealdade não está com a direita, nem com a esquerda, nem com o centro. A sua lealdade está com Jesus e ele defende a verdade das escrituras. Gente, eu espero que esse vídeo seja uma luz aqui na internet. Se você quiser me xingar, tudo bem. Assim, eu gravo pouco sobre política aqui, né? Mas o que eu estou falando aqui não é de só política, é de princípios cristãos. Eu quero que você tenha lucidez, equilíbrio nas eleições e que o Senhor nos ajude, gente. E assim, eu quero saber também a sua opinião. A igreja está conseguindo ensinar princípios bíblicos sem transformar o púlpito num palanque político? Comenta aqui. Você já está percebendo que está virando uma seita? Você percebe que alguns estão votando contra a palavra de Deus? Comenta aqui abaixo, eu quero saber muito a sua opinião. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com quem precisa ficar mais equilibrado com relação à política, né? Porque não é fácil essa polarização que estamos vivendo aqui no nosso país, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teu lugar.